Olá, minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não, nessa manhã de domingo que segue chuvosa, segue fechada, agora parou um pouco de chover, mas continua fechado, deve ser o domingo inteiro assim, e vamos ver nesse alerta amarelo, não sei até que horas vai, se em algum momento a gente tem o sol novamente. Bom, chegando com esse tema então, Brasil em Portugal, muito inspirado na reportagem de 9 de abril da Folha, que na verdade era originalmente uma reportagem da BBC News Brasil, com o título Portugal está ficando mais brasileiro? As expressões ouvidas com cada vez mais frequência no país, que é de Julia Brown. Essa discussão, se você conhece alguém que já viajou para Portugal, que mora em Portugal, morou um tempo em Portugal, e isso não é nada difícil com os programas de ciências sem fronteira, né, que o Brasil passou a adotar aí nos governos do PT, principalmente. Você encontra muita gente que já foi para lá, gente que foi fazer mestrado, doutorado, é bastante comum, além da própria relação de amizade que existe Brasil e Portugal, questão de visto, já prevista lá na Constituição. E de uns tempos para cá, a gente escuta às vezes uma reclamação que eu acho até que nem cabe, né, dos portugueses a respeito de que as crianças estão falando brasileiro, porque estão ouvindo muito youtubers, influencers, eu sei lá como o povo quer chamar, tipo Felipe Neto, Lucas Neto, eu sei lá mais quem existe também. E a língua começa a ficar com uma pegada um pouco mais brasileira, mas a reportagem ela vai mais fundo nisso e mostra que essa influência ela já é antiga. Desde a década de 70, quando o Brasil começou a exportar suas novelas, que a gente reconhece o Brasil como um grande exportador de novelas, assim como é o México, mas o Brasil ainda é mais, né? Exporta para o mundo inteiro suas novelas. A Globo pode se orgulhar disso, né? Que a qualidade de suas novelas, pelo menos eram assim, né? Então, as novelas brasileiras batiam lá em Portugal e, obviamente, assim como acontece aqui no Brasil, quando tem um personagem que usava algum bordão, alguma coisa, e pegava no Brasil inteiro aquele uso daquele bordão, em Portugal o uso das expressões brasileiras do uso do português começou a ser potencializado. E, obviamente, que quando chegou, então, esse novo jeito de comunicação das mídias, do YouTube, e de outros que botam vídeos, começou a aumentar a lista, né, de expressões que são próprias do português brasileiro no uso do português lusitano. Isso é normal de língua, né? A evolução da língua é normal. Você vê mesmo aqui no Brasil a diferença, um país continental. Aqui no Nordeste, posso falar pelo Nordeste, não sei onde mais, a gente não costuma colocar artigo definido diante de nome próprio. Se você for para a regra da língua portuguesa, nem é para botar. O nome próprio ele já é próprio, não precisa de um artigo definido para você dizer, por exemplo, a Raíssa, o João, né? Isso não existe. Mas o pessoal do Sudeste adora, do Sudeste e do Sul, não existe você dizer o nome de uma pessoa sem ter um artigo definido na frente. Então, é só para dar o exemplo de que o uso muda para cada local. Então, a reportagem traz lá um livro chamado O Português, a Descoberta do Brasileiro, que foi escrito por um linguista português chamado Fernando Venâncio, e que ele vem identificando esse uso massivo do português brasileiro em Portugal. E ele começa até dizendo que lá em Portugal eles não anunciam perguntas. Aqui a gente anuncia pergunta. Eu confesso que sempre, como eu dei aula de inglês, eu costumo dizer que o estrangeiro que estuda a língua, ele conhece mais do que o nativo. Então, você, no meu caso, brasileiro, estudando inglês, para eu usar corretamente, eu realmente tenho que buscar como é feita aquela pergunta ou não. E isso também termina influenciando no meu uso do português, porque você começa a observar que a gente usa umas coisas num sentido, outras em outros, até para poder fazer essa explicação, para que as pessoas que estão aprendendo consigam entender e consigam utilizar. Então, ele que estuda isso, né, tem essa percepção que a gente não tem. Eu não tenho essa percepção de que as pessoas brasileiras anunciam a pergunta que vão fazer usando, será que... A gente podia simplesmente perguntar, né? Ele disse que em Portugal, ou no português de Portugal, isso não existia, mas que começa a ser utilizado.
Outra palavra que ele diz que ele diz até que é um ganho, né? É a palavra dica, que a gente usa aqui direto. Ó, vou dar uma dica, né? Faça isso. Em Portugal não existia dica. Em Portugal se usava a palavra, a mais comum, pelo menos para essa situação, era sugestão. Só que, ó, sugestão, 3 sílabas, não sei quantas letras, tem o quê? 8 letras, eu acho. 3, 6, 7 letras. Você tem, não, 7 não, 8, né? 8 letras para sugestão, dica só tem 4, são 2 sílabas de dica, sugestão tem 3 sílabas, então é óbvio que você vai preferir usar o negócio mais curto do que usar o negócio maior. Eu até comparo aqui por obséquio e por favor. Ninguém usa mais por obséquio, né? Muito grande. Por favor, tão pequenininho, cabe mais, todo mundo usa, não tem problema, né? E eles trazem também na reportagem uma professora que é justamente portuguesa e que dá aula de inglês para adolescentes, uma escola lá em Cascais, não sei, acho que os portugueses devem chamar de Cascais, né? E ela diz que ela mesma aprende com muita frequência novas palavras com os alunos, que são portugueses, né? Não são brasileiros, mas utilizam. Ela disse, ó, eu vou até dizer palavrão aqui, por favor, não se sintam ofendidos. Ela disse assim, abre aspas, há pouco tempo alguém me disse que estava puta da vida. Eu percebi que ela queria dizer que estava furiosa com a vida, mas para nós, ou seja, para os portugueses, a palavra puta significa prostituta. Para aqui não. Eu costumo até brincar com o pessoal dizendo que alguns palavrões eles já viraram até interjeição, viraram advérbio de intensidade, né? Você acha um negócio bonito, você bota o palavrão na frente para dizer que é bonito, né? E assim vai. Então, esse negócio de puta significar prostituta já caiu aqui há muito tempo. Aí outro palavrão vem aí, viu? Que ela diz algo olha, aspas para ela. Algo parecido acontece com a expressão isso é foda. Nós diríamos isso aqui é giro. Ah, loucura de Portugal, né? Dizer isso é giro. Porque em Portugal, foda é o ato sexual e nada mais. Ah, pra gente, se uma pessoa é uma pessoa demais, genial, ela é o quê? Ela é foda, né? Então, realmente não... o brasileiro avançou já nisso, né? Avançou demais até. Aí foram também em busca de um linguista e professor da Universidade Federal Fluminense, chamado Joan Lagares, e que ele diz a questão da omissão do artigo em determinados contextos, que também é própria do brasileiro. Eu acho perfeito isso. E isso aqui eu já havia percebido na hora de explicar até em inglês aos alunos. Que a gente omite o artigo como possessivo. Em português, no português brasileiro, é redundante você dizer cortei o meu dedo. Se é meu, não precisa dizer o meu, né? E na verdade a gente nem diz o meu. Em português costuma dizer cortei o dedo. Pronto, você já sabe que é o seu. Porque se for o dedo de alguém, você vai ter que dizer. E em Portugal isso é ao pé da letra, né? Você vai dizer tudo inteirinho. Como em inglês você já omite o artigo também. Você vai dizer my finger, né? Agora lá você tem que dizer my finger, meu dedo. Você não pode dizer cortei o dedo, é cortei meu dedo. Mas em Portugal é ainda mais complicado, porque é o meu dedo. Sem necessidade, né, gente? Cortou o dedo, todo mundo já entendeu qual é. Não precisa dizer que é o seu, e ainda mais definir que é o meu dedo, não precisa. Então, no português brasileiro ele fala disso, e eu já vou além, que ele diz que aqui só se usa o possessivo. Minha casa, vou te dar meu endereço, minha vida. Não, aqui a gente nem diz, né? Se for cortar o dedo, né? Vou cortar o dedo e não vou cortar meu dedo, não precisa. Aí vem a grande questão, que eu acho que é o que mais se observa da diferença do português de Portugal e o português do Brasil, que é o uso do gerúndio. Hoje os portugueses usam, por exemplo, estou a falar, estou a passear. E aqui a gente diz estou falando, estou passeando. Aliás, aqui a gente nem usa o D, estou falando, estou passeando. E ele aliás, a professora catedrática de linguística na Universidade de Coimbra, Graça Rio Torto, ela diz que o gerúndio é uma forma antiga. Quer dizer que até o século XIX ninguém usava essa forma essa forma que Portugal utiliza de estou a passear, estou a falar.
Eles usavam como nós usamos, estou passeando, estou falando. Então, esse é um caso em que o português brasileiro manteve a tradição da língua e foi Portugal que esculhambou o negócio. Ela até diz, por uma razão que eu não sei explicar, no século XIX isso mudou, mais a sul do Rio Tejo, portanto a sul de Lisboa, sobretudo no Alentejo, no Algarve, nas Ilhas da Madeira e nos Açores. Aí ela fala que nesses locais o gerúndio é construção dominante, mas no resto, né, ficou diferente. E aqui também se disse, a gente achava que você não era usado, não, você era bastante usado em Portugal, né, e depois foi que chegou por aqui. Aí, vamos lá, né, a gente tem várias expressões, eu não vou poder tratar aqui de todas, mas eu acho uma frescura danada, o povo agora está lá se insurgindo contra esse domínio da língua. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece na Inglaterra. Gente, o maior centro de língua inglesa é os Estados Unidos, olha o tamanho do país, né? Não tem o que discutir. Então, o maior centro de língua portuguesa é o Brasil, culpa dos portugueses que vieram explorar aqui. E agora estão achando ruim o payback, né? A vingança, né? O retorno do que eles fizeram. Vieram construir um país com a língua aqui e agora vão ter que se adaptar à língua mais falada, que o português mais falado no mundo é o nosso, já que temos um país de mais de 200 milhões de habitantes. Dominamos culturalmente, coisa que Portugal já não consegue esse domínio. Não é que não tenha produções boas, não é isso que eu estou dizendo, mas acho que até pelo tamanho do Brasil, tudo aqui é muito avançado, tudo aqui quando atinge a casa dos milhões facilmente. Então as produções de streaming, tudo que sai no Brasil já se destacam nas redes, que conseguem avanço, sucesso aqui, e é óbvio que vão chegar em Portugal com destaque, vão chamar a atenção e as pessoas vão assistir. É aquele efeito manada que existe nas redes sociais, né, que acho que até eu discuti, acho que foi na semana passada ou na semana retrasada, aliás, semana passada acho que eu nem fiz podcast, que é a questão dos robôs nas redes também, e que cria aquele volume e você pensa que está todo mundo pensando daquilo. Acho que no caso do streaming do Brasil nem precisa disso, são tantos milhões de pessoas que quando sai, de repente aquilo sobe na tabela e alcança. Então, nada mais natural que o português em geral seja atingido pelo uso que o povo brasileiro dá a ele, né? Então, se a gente também tem somos atingidos pelo uso que o povo português dá, e que teria sido o criador da língua, né? A mão inversa também funciona. Então, eu acho uma frescura estarem se preocupando porque crianças estão assistindo os vídeos de influências brasileiras e falando português brasileiro. E português brasileiro é errado? Nenhum regionalismo é errado, minha gente, né? O fato de você usar uma expressão que outro canto não usa é apenas um regionalismo, né? E se aquele regionalismo se tornar regra, aí é que não é errado mesmo, né? Já não é mais regionalismo, é a regra. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do tema, sirva para reflexão. Espero voltar no próximo fim de semana. Eu tenho tentado até trocar o horário desses podcasts, mas tá difícil. Talvez eu volte só com um podcast englobando tudo, não sei, estou pensando. Estou tentando avaliar o que é que vai dar certo, para não deixar assim, quando não puder, não deixar de fazer em algum momento, em algum outro momento. Mas vamos lá. Bom fim de semana, boa semana a todos e até lá.